Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 16, que diz assim: Samuel é enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Ponto. Para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberás e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidas Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que há de fazer. Ungirá-me a quem eu te designar e faz. Pois fez Samuel o que dissera ao Senhor. Veio a Belém e saíram ali ao seu encontro os anciões da cidade. Tremendo, perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou-lhe a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse: Samuel, não atenta para a sua aparência nem para a sua altura, porque rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, a qual disse: Nem este escolheu o Senhor. Então fez passar Samar. Porém, Samuel disse: Tampouco este escolheu o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-lhe entrar, e era ele de belos olhos, de boa aparência, e disse o Senhor: Levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus, ele é fiel. Deus nunca escolhe errado. A escolha de Deus não tem erro, não tem falha, não tem equívoco, não tem nada de marmelada, porque Deus não trabalha com marmelada, Deus não trabalha com panelinha, Deus trabalha com retidão. Porque Deus é sábio, sabe o que faz. Não é igual ao ser humano. Deus não é gente. Não. Deus é santo. Deus é Deus que fez o céu e a terra e tudo que nela há. Então, não queira discutir uma escolha de Deus, tá? Não importa quem Deus colocou lá na frente, foi ele. Se não está contente, os incomodados que se mude, mas não tenta querer fazer aquilo que Deus não te mandou fazer, porque a espada desce. Olha só, Deus escolheu Saul, né? Primeiro rei foi Saul.
escolhido pelo povo. O povo disse: eu quero um rei, eu quero um rei. Deus pegou, era Samuel que mandava tudo ali. Tá, Samuel ficou até triste, mas ok, escolheu Saul. Mas Saul não obedeceu. Saul não obedeceu. E aí o que aconteceu? Deus rejeitou ele. Quem eram os irmãos de Davi? Os irmãos de Davi, os 7 irmãos de Davi, eram o quê? Era soldado do exército do rei Saul. Estava ali na frente da batalha. Quem era Davi mesmo? Davi era aquele, o rejeitadinho. Aquele que estava com os pés cheios de espinho, cheio de carrapato, lá no meio do mato, que só prestava mesmo para quê? Para cuidar das ovelhas, para buscar água para os seus irmãos, lavar os pés. Com certeza não está na Bíblia, é conjectura minha. Quantas vezes Davi não disse: meus irmãos, fala lá com Saul, pede para ele um lugar para mim, se tem um lugarzinho para mim ser soldado também, nem que seja para carregar a bagagem. Aí olhavam para Davi: Davi, tu tá pensando que tu é quem, hein, Davi? Teu negócio é cuidar das ovelhas do papai. Vai lá buscar água para me lavar meus pés. Vai lá fazer isso para mim. Era isso que Davi servia, para buscar água. Vai lá buscar água na fonte, Davi. Lá vai Davi com a cabacinha, ou com um potinho, ou com a latinha, buscar água. Era. Mas Davi, não tem uma parte na Bíblia aonde fala que Davi ficou revoltado, Davi fez rebelião, Davi fez panelinha. Pronto, se meu pai não quer que eu seja do exército de Saul, então vou deixar que os ursos carreguem as ovelhas dele todinho, porque estou revoltado, não vou cuidar. Só sirvo naquela casa para pegar água no poço, para buscar água para os meus irmãos, lavar os pés dele. Olha só, todos aí guapo, papachudo, sabe? 1,80 m, 4x4. E eu só sirvo para isso? Não, cansei, magoei, não vou fazer mais. Tem isso na Bíblia? Não, não tem. Porque Deus escolheu Saul, mas Saul desobedeceu. Então Deus rejeitou ele e escolheu Davi. Davi não estava ali. Quando o profeta Samuel chega, que ele vê Abinadab, ele diz: Samar, com certeza está aqui o escolhido de Deus. Deus não escolhe, a escolha de Deus não é pela aparência, não. Até porque dificilmente tu vê uma pessoa para estar contente com a aparência dela. Não, ela quer mudar o nariz, ela quer mudar a boca, ela quer mudar os lábios, ela quer mudar isso, ela quer... Não, Deus vê o que está aqui dentro. Não adianta a pessoa vir que nem a mulher de Jeroboão, camuflada, sabe, de máscara, transvestida de crente, de cristão. Eu sou muito crente, eu sou crente até o tutano. Mentira, tá camuflada, é serpente disfarçada de gente. É cobra venenosa. Cuidado com o veneno dessa víbora. Víbora pode ser macho ou fêmea, é tudo cobra, né? É tudo cobra. Cuidado. Davi estava lá, na obediência, ali cuidando das ovelhas. O que o pai dele mandou ele fazer, ele estava fazendo com excelência. Aí tá o segredo, que não é segredo, do sucesso para qualquer coisa que nós formos fazer. Qualquer coisa. É a obediência, é a eficaz, fazer com excelência. E aí nós vamos ter sucesso. Em tudo que nós vamos fazer, coisas boas, tem sucesso. Davi cuidava, estava de olho ali nas ovelhas. Quando as ovelhas estavam ali, que ele via que estava em segurança, ele estava ali tangendo a harpa dele, fazendo esses salmos maravilhosos que nós lemos todo dia aí. A maioria dos salmos da Bíblia é de Davi. E onde foi mesmo que Davi fez esse salmo? Foi lá, enquanto ele estava ali se enchendo de carrapicho, ficando agoniado no meio do mato, aquele suor, aquele sol quente de matar, e ele estava ali, na obediência. Porque tem gente que já quer chegar e já quer achar tudo pronto. Tudo pronto. Ah, não, a mesa já está pronta, é só sentar e comer. Não. Começa de lá de baixo, varrendo o chão, cuidando das ovelhas, ali no meio do mato. Vai, cuidando das ovelhas com excelência, porque aonde o teu pai quer te colocar, nem olho viu, nem coração humano penetrou aquilo que ele tem preparado para aquele que anda na obediência, fazendo aquilo que agrada o coração dele.
Sim, nem olho viu, nem coração humano penetrou. Os irmãos de Davi achavam que o máximo era ser soldado do exército do rei Saul. Era o máximo. É o topo-tim. Topo-tim. É ser soldado do rei Saul. Mas o topo do topo ainda estava por vir. Ainda estava por vir. Não se preocupa se tu tá no meio do mato, não se preocupa se tu tá lá lavando o banheiro, não se preocupa se tu tá cuidando da criança na escolinha, não se preocupa aonde Deus te colocou, aonde Ele te colocou ali, Ele vai te exaltar, mas não queira fazer aquilo que Ele não te mandou fazer, não queira dar o passo maior do que a perna, não queira, tá? Quando Davi é chamado, Davi chega. Então Samuel diz: nem esse tão pouco escolheu o Senhor. Acabaram os seus filhos? Jessé nem, Davi não era contado, não. Quem cuida das ovelhas, olha só, quem cuida das ovelhas não é contado, só é contado aqueles que estão ali, bem vestido, no exército. Mas tá vendo como é que Deus vê? Tu tá pensando que tu tá perdido aí, onde tu tá? Que tu tá escondido? Não tá, não. Não se, é isso que eu falo, não se preocupa. Quantas vezes eu já não fui rejeitada? Quantas vezes eu já não fui dita por pastora, não, tu não é para fazer isso. Tu não é para fazer aquilo, isso aí não é para ti. Eu nunca me preocupei com isso. Não. Eu sempre me preocupei em agradar a Deus. Tem gente que fala até que eu sou radical. Eu não sou, porque eu entendo que Deus disse que com ele é sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. E o meu maior sonho do meu coração era ser amiga de Deus. Era ser fazer aquilo, alguma coisa para Deus. Que fosse varrer o chão da igreja, que fosse lavar o banheiro da igreja, não interessa, mas é para Deus. Esse era o meu desejo do meu coração. Era. E agora que eu tenho oportunidade, eu vou fazer as coisas para Deus de qualquer jeito? Mas nunca. Eu passo por cima de qualquer trem que se meta na minha frente que quiser atrapalhar. Passo, não fica no meio, não. Deus não permite, Ele me faz passar por cima das cabeças e chegar aonde Ele quer que eu chegue. Desde que eu ando na obediência. Ele joga tudo por terra. Toda a muralha que se levantar, não se preocupa, porque Deus remove do teu caminho e deixa o caminho livre. Tava lá os 7, todos bonitão. Por acaso Deus escolheu eles? Ele não estava na presença ali? Não. Deus está vendo aquele que está lá no meio do mato, mas o coração é totalmente dele. Anda na obediência, é fiel, é um filho obediente. Pai gosta de filho obediente. Pai não gosta de filho que anda em rebelião fazendo panelinha, fuxiquinho, fofoquinha. Não, isso é coisa maligna. Presta atenção, na hora que Samuel desce o azeite na cabeça de Davi, o que acontece? O Espírito de Deus sai de Saul na mesma hora. E o Espírito de Deus se apossa de Davi. Aí o que Deus faz? Manda um espírito, Deus é que manda. Quando nós desobedecemos, um espírito maligno toma posse daquela pessoa. Ou Deus manda ou ele permite. No caso de Saul, foi Deus que mandou. Ou ele permite. Porque todas as vezes que nós deixamos, desobedecemos a Deus e começamos a fazer aquilo que agrada o maligno, então quem é o Senhor da nossa vida é aquele que nós estamos obedecendo. Não é não? É aquele que nós estamos obedecendo e que é o nosso Senhor. Então, não adianta nem camuflar, porque a Deus ninguém engana. A gente pode enganar um ao outro, mas a Deus ninguém engana. E quando a pessoa anda com Deus de fato e de verdade, nem a pessoa que anda com Deus de verdade se deixa enganar. Muitas vezes a gente não diz na cara assim na hora, a gente deixa ver até onde a pessoa vai chegar. Com a malícia. Com a malícia. E fica observando. Sabe, dando corda para a pessoa se enforcar na própria corda? Porque aquele que fez a forca, lembra lá? Fez a forca para o outro, quem foi que foi enforcado foi ele e toda a sua casa. Então, é melhor fazer o bem. Não se meta onde não foi chamada. Espera Deus te colocar. Comigo, muita gente dizia assim, olha,
Já era para tu ser obreira, já era para tu estar assim, assim, assado. Sabe o que eu falava? Não, eu estou preocupada com isso, não. Eu estou preocupada em fazer aquilo que agrada a Deus. No tempo e na hora de Deus, isso vai acontecer. Eu tenho testemunha para isso. Talvez você diz assim, não, tá falando assim porque tu tá aí agora, tu é pastora, né? Agora tu é pregadora, né? Por isso, não, não é por isso não. Eu tenho testemunho, tá? Pessoal, não, já era porque você é excelente. Aí que nós temos que tomar cuidado. Quando a gente começa a receber esse elogio, cuidado, vaso, cuidado, porque o inimigo tá rondando ali por perto. Tá, pra gente começar a ficar, sabe, com os peitos estufados. Nossa, eu sou. Não tem ninguém melhor do que eu sou eu mesmo. Eita, Jesus, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. E Davi estava lá. E Samuel disse para Jessé, né? Acabaram os teus filhos? Não, tá lá no meio do campo. Davi estava no meio do campo, cuidando das ovelhas, pé cheio de espinho, cheio de carrapicho, todo cortado por capim, rasgado por espinho, matando urso, matando leão. Tinha alguém vindo Davi matar urso e matando leão, daqueles que estavam lá? Os irmãos dele nem sabia. Nem sabia. Por quê? Porque não dava papo para Davi. Não, eles não davam, não. Davi não tinha nem oportunidade de ficar contando. O que eles queriam saber? Eles só queriam saber, não, amanhã nós vamos enfrentar o exército de Faraó. Amanhã nós vamos enfrentar o exército das Amalequitas. Amanhã. Era só isso que era a conversa dele. Tu acha que é? Davi, meus irmãos, hoje as ovelhas, tem uma ovelha que está com bicheira. Eu quero saber de bicheira de ovelha, Davi. Vai para lá, catar os carrapatos para lá. Eu quero saber disso. Era assim. Com certeza era assim. Porque tem gente que é assim. Deus não pode elevar um pouquinho que já começa a querer pisar na cabeça dos outros. Quanto mais Deus te coloca no mais alto, mais humilde nós temos que ser. Não deitar no chão para deixar a pessoa passar por cima, não. Não é desse jeito. Mas vamos ser humilde, manso. Você pensa que não tem hora que não dá vontade de eu botar um salto-agulha e dar uma pisada e dar uma giradinha assim? Tem, mas Deus disse, fica tranquila, porque deixa que eu cuido. Porque se tu colocar a tua mão, eu tiro a minha. E eu falo, ai meu Deus, chegou, eu fico, vou lá pro chuveiro, tomo uma ducha gelada, respiro bem fundo, conto até 100 e volto. Não sai do espírito, porque não perde a benção. Porque o que o Satanás quer? Nos desviar do foco. Ele quer fazer você perder o teu equilíbrio. Ele sabe do que Deus tem preparado para você. Então, ele quer que você perca a tua benção. Ele quer que você diz, não, é por aqui. É por aqui. Por exemplo, quando você vai subir numa escada, você já pula do primeiro lá para o último? Não. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai cair. Você vai cair. Então vai trapo por trapo, passada por passada, até você chegar. Porque aí você vai se sentindo. Cada passada que você vai dando, cada degrau que você vai subindo, você vai ficando mais preparado para quando você chegar no topo, você já está acostumado com a atitude, com a altura. Você não vai ficar com medo. Mas se você subir correndo, você já chegar cansado, você vai chegar atarefado. Meu Deus, eu estou cansado. Não é isso que vai acontecer? É isso. Então, devagar com a dor, que o santo é de barro. Devagar. Entendeu? Faça, anda na direção, na velocidade que Deus colocou para você andar. Não queira dar o passo maior do que a perna, porque vai cair dentro do poço e de lá não vai sair nunca mais. Nunca mais. Tá. Lá, envia alguém lá para chamar Davi. Envia. Agora imagine a cara dos irmãos. Não, que isso? Esse profeta tá maluco? E será que ele sabe o que ele está fazendo? Será que o profeta Samuel sabia o que ele estava fazendo? Ô profeta Samuel, tu ouviu Jessé falar? Samuel, que isso, Samuel? Tá aqui os meus bonitão aqui, tu não vai escolher. Tu vai escolher aquele que tá cheio de carrapicho lá no meio do mato? Será que tu tá bem? Será que tu bateu a cabeça? Será que tu pegou muito sol na boleira? Tu sabe o que tu tá... Tu acha que uma pessoa que é chamada por Deus, que é direcionada por Deus, não sabe o que que tá fazendo? Não é a pessoa ter muita audácia, ser muito prepotente e arrogante para fazer uma pergunta dessa?
Essa é muito, sabe, essa é muito abusada. É falta de Deus na vida dessa pessoa. É falta de Deus, porque uma pessoa que anda cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem temor e temor. Ela respeita. Ela respeita. Não, não. Ele perguntou ainda, cadê? Acabou o teu filho? Ele não é doido. Não. Ele sabia que era o profeta Samuel, porque quando o profeta Samuel ia num lugar, ou era para abençoar, ou era para, já sabe, né? É, a fio de espada. Era. E ele, Davi, chamou Davi. Davizinho estava lá. Davi nem imaginava o que Deus estava preparando para ele. Davi não tinha noção de nada. Davi estava ali numa boa, cuidando das ovelhas, matando o leão e matando o urso. Ele não estava preocupado com aquele negócio. Não. É assim que nós temos que ser. Descansar no Senhor, porque aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, ninguém vai tomar. Não deixa que Satanás faça tua cabeça, não deixa que a serpente faça nenhum mal. Joga seta maligna na tua cabeça, te envenenando contra a obra, contra as coisas de Deus. Não permita. Peça para Deus blindar o teu cérebro para enviar dessas setas malignas. Não compactua, porque tu vai pagar caro. Todos que compactuam com as coisas que é errada, pagam o preço, e é nós e a nossa casa. Porque se a gente der ouvido, a gente não paga junto também. Por quê? Porque tu deu ouvido, porque tu estava escutando. Olha, bem olha, sabe de uma coisa? Não quero saber, não. Deixa isso pra lá, não me meto com isso. Eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. É para limpar, vou limpar com excelência. É assim. Porque Deus tem coisa melhor. Aí você se precipita, aí tu é podada no meio do caminho, Deus corta. Não vou te cortar, porque tu não quer fazer aquilo que eu tô te mandando, tu quer fazer, trabalhar com panelinha. Eu não trabalho com panelinha, eu trabalho com vaso. Então volta lá pro rabo da fila, vai lá para trás. Davi chega. Por que Samuel quer? Por que o profeta mandou me chamar? Me chamar? Porque já todo mundo sabia. O profeta Samuel mandou chamar é porque tem coisa maravilhosa. Oh, cabeça vai rolar. Davi, é ele. Deus disse, é ele. Deus que falou, é ele. Levanta e unge. Agora imagina os invejosos. Os invejosos ali, tudo ali. É irmão. Irmão, aí é que tá o negócio. É irmão, não é de longe, não. Tá ali dentro, no centro. É irmão, tudo vendo. Ali tem uma. Que cara de pau. Isso aí é marmelada desse profeta. É marmelada, porque olha para mim, eu tenho tudo de rei. Olha para o outro aqui, tem tudo de rei. Mas não foi você que Deus escolheu, foi ele, foi o menor. É o menor da casa que Deus escolheu. Aquele que estava lá no meio do mato, aquele que não sabe nem falar direito, mas Deus coloca a palavra certa na boca dele. Deus diz o que ele tem que fazer e na hora que ele tem que fazer, e não se meta, porque Deus sabe todas as coisas, sabe? E aí, o profeta Samuel desce azeite na cabeça de Davi. Eita, Davi agora rei. E a revolta dos irmãos? Ficou tão revoltado, porque o que acontece? Davi já vai direto pro trono. Eita, Davi é rei, vai direto pro trono? Não. Davi não vai direto pro trono, mas ele é rei. Ele é rei, ungido, porque Deus mandou. Porque Deus mandou. Não foi porque o profeta Samuel que escolheu, é escolha de Deus. Então não se meta nas escolhas de Deus. Não se meta. Foi Deus que te escolheu. Goste quem não quiser gostar, mas tu é escolhida de Deus, tu é escolhido de Deus. E aquele que se levantar vai pagar o preço. Aí já a informação de Davi já correu, porque o demônio entrou em Saul, um espírito mau, e aí precisava de alguém para tocar a harpa, tanger a harpa. Aí Davi ia lá tanger a harpa para Saul. Quando Davi tangia a harpa, o que aconteceu? O espírito mal saiu. Então não se preocupa, anda na obediência, faz aquilo que agrada o coração de Deus, e Deus vai abrir todas as portas. E aqueles que estavam te rejeitando, vai ver você sentado no trono, mandando sobre todos eles. Porque foi isso que aconteceu com Davi. Não tem gigante que vai ficar de pé diante de você. Não tem porta fechada que fica diante de você. Porque é Deus que vai na tua frente. Todos que se levantar, Deus joga por terra. Então tu vai ter medo de quê? Eu não tenho medo de nada.
Pode se levantar Satanás com todos os seus demônios, todo o seu exército, porque eu não tenho medo. Eu só temo e tremo diante de Deus. Dele sim, temo e tremo. Porque eu ando na obediência, fazendo aquilo que Deus me manda fazer. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor, sobre a nossa família. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra este azeite, consagra esta água, consagra essa peça de roupa, esse pão, tudo que tiver aí do lado desse celular, meu Deus. No momento que essa pessoa usar deste azeite, beber desta água, comer deste pão, vestir essa roupa, que ela venha ser curada, que ela venha ser liberta. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, que essa pessoa venha ter a fé dela avivada, Senhor. Que você venha tirar todo o peso de cima dessa pessoa, Pai. Toda angústia, todo aquilo que estava sufocando a vida dela. Que ela seja livre, corta, Senhor, todas as amarras, todas as barreiras, todas as muralhas que estavam na frente dessa pessoa, que seja jogada por terra no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Dá crescimento para esta obra, aviva a tua obra, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, espírito de miséria, espírito de contenda, espírito de inveja e espírito de olho gordo, toda oração contrária que caia por terra no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Repreende, Senhor, aquele demônio do tranca-rua, o Espírito, Senhor, da Maria Mulambo, da Pombagira, da Jazabel, da Enxucaveira, Tranca-Rua, Maria Mulambo, vai saindo Satanás e seus demônios, aquele espírito do ilusionismo, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios, bate em retirada agora do caminho do povo do meu Deus, da vida dele, dos projetos dele, no nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, o espírito do medo, Pai, no nome do Senhor Jesus, espírito do medo, eu te repreendo o espírito do câncer, o espírito da depressão, o espírito da loucura, vai batendo em retirada agora Satanás e seus demônios, Pai, visita, Pai, todos aqueles que o Satanás tirou de dentro da igreja, da tua presença, Pai, e levou para o mundo, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai trazendo, Pai, tudo de volta para tua casa, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor. No nome do Senhor Jesus, libertando, Pai, de toda angústia, de todo espírito de rebeldia, de todo espírito de rebelião. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai caindo por terra Satanás e seus demônios. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia tua legião de anjos, Senhor, nas estradas, Senhor, nas rodovias deste mundo, Senhor, para, Pai, repreender aqueles demônios que ficam na encruzilhada causando acidente, trazendo angústia nas pessoas que estão dirigindo, nos motoristas, nas motoristas. Pai, no nome do Senhor Jesus, proteja, Senhor, toma a direção destes carros, dessas motos, dessas bicicletas, toma a direção nas tuas mãos, Pai, cobre com teu sangue, Pai, envia a tua legião de anjos, Senhor, também nos nossos trabalhos, Senhor, para remover todo espírito de contenda, tudo aquilo que estava trazendo confusão nesse ambiente do trabalho, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, essa pessoa que tem uma causa na justiça, Senhor, que o Senhor dê a vitória para ela, Pai. Envia também essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Pai. Anjo com espada de fogo para cortar todo o atrapalho, toda a seta de feitiçaria que foi lançada contra esta casa, contra as famílias para destruir, Pai, que o Senhor esteja repreendendo toda a obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, seja desfeita no nome do Senhor Jesus. Envia essas legiões de anjos, Senhor, nos hospitais, Senhor, em cada leito desse hospital para tocar, para curar o teu povo. Envia nas cadeias, nas penitenciárias, nos manicômios, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por socorro, que o Senhor esteja socorrendo estas pessoas, Pai, e livrando de todo espírito de inveja, de tudo que é mal, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.